Olá, eu sou o Reverendo Marcelo Lemos, editor do blog Olhar Anglicano e membro da Igreja Anglicana Reformada do Brasil. Nessa nossa primeira edição do programa A Resposta Anglicana, eu te convido a meditar comigo no tema sobre a disciplina eclesiástica. Afinal de contas, tem a Igreja ou não a prerrogativa de exercer a disciplina bíblica sobre os seus membros? Eu te convido a participar conosco através dos comentários, através do nosso blog. E se você tem alguma outra questão a respeito da igreja, da fé, da teologia, participe acessando o blog olharanglicano.blogspot.com. Bom, enquanto muita gente no Brasil e no resto do mundo parece estar nutrindo um sentimento muito forte contra a igreja, contra suas instituições, contra pastores, bispos, presbíteros, diáconos, nós, anglicanos, seguimos mantendo um alto apreço a respeito da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós acreditamos na Igreja do Senhor Jesus Cristo e temos a nossa teologia, a nossa espiritualidade a respeito desse assunto. O que eu tenho em mãos aqui é o livro de oração comum da Igreja Anglicana Reformada do Brasil, que é muito semelhante à maioria dessas edições publicadas por vários anglicanos ao redor do mundo. Trata-se do livro de oração, de um livro de oração comum extremamente fiel ao que foi publicado por Thomas Cranmer, o Mártir da fé anglicana. Bom, aqui no livro de oração comum nós temos os 39 artigos da religião. E alguns deles tratam exatamente a respeito da autoridade que a igreja tem e, consequentemente, do seu poder, do seu dever de disciplinar nós, que somos os seus membros. Bom, primeiro o artigo de número 20, que trata da autoridade da igreja. Esse artigo vai nos falar sobre aquilo que a igreja não pode fazer. Ok? Então acompanhe comigo aí na sua tela. Não é lícito à igreja ordenar coisa alguma contrária à palavra de Deus escrita, nem expor um lugar das escrituras de modo que repugne a outro. Portanto, mesmo que a igreja seja testemunha e guarda das escrituras sagradas, todavia, assim como não é lícito decretar coisa alguma contra elas, também não deve obrigar que seja acreditada coisa alguma que nelas não se encontra como sendo necessária para a salvação. Então aqui nós anglicanos definimos há 500 anos atrás o que a igreja não pode fazer. Então a igreja não pode decretar coisa alguma que seja contrária à palavra de Deus. Então, quando nós defendemos, e nós estamos fazendo isso nesse vídeo, a autoridade da igreja de me disciplinar, disciplinar você, nós não estamos dizendo que a igreja possa fazer qualquer coisa, a menos que o que ela esteja fazendo se encontre prescrito claramente nas escrituras sagradas. Então, eu até concordo com algumas pessoas que são contra certos exercícios da disciplina. Por quê? Você pode encontrar pessoas, por exemplo, que foram excluídas da igreja porque assistiram uma televisão, porque fumaram um cigarro, um charuto ou tomaram um copo de cerveja. E nenhuma dessas coisas está claramente proibida na Sagrada Escritura, de modo que eu, como presbítero, por exemplo, não posso disciplinar você por causa dessas coisas. Eu posso até orientar você a não praticar alguma delas por motivo de saúde, por motivos culturais, etc. Mas eu não posso simplesmente te disciplinar, impedir que você se aproxime da mesa do Senhor, ou, no extremo, chegar a ponto de te excluir da membresia da igreja. Não posso.
A igreja não pode te obrigar a nada que não esteja claramente definido como obrigatório na palavra de Deus. Por exemplo, os 10 mandamentos estão lá e a igreja simplesmente segue o seu papel de guardar aquilo que está na palavra de Deus. Agora, tirando isso, que a igreja não pode fazer, essa autoridade que a igreja não tem, existe sim, nós anglicanos vamos defender isso nos nossos 39 artigos da religião. A igreja tem autoridade, o dever, né, essa é a verdade, o dever de disciplinar os seus membros, cuidando assim do bom andamento da obra do Senhor, cuidando da ética, da moral, da pureza doutrinária da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos pular, nós estamos no artigo 20, vamos pular para o artigo de número 27, onde nós vamos encontrar uma coisa muito interessante, que é o seguinte: nós defendemos que a igreja tem autoridade de disciplinar os seus membros, a começar, anote bem isso, a começar por nós, ministros ordenados da igreja. Os bispos, presbíteros e diáconos são aqueles que primeiro devem zelar pela boa moral e pela boa teologia da igreja. Não fazendo isso, qualquer um de nós que somos ordenados devemos nos submeter à disciplina da igreja, e a igreja tem a obrigação de disciplinar essas pessoas. Olha o que diz então no artigo de número 26, eu disse 27, mas é o artigo de número 26. Ele diz assim, ó: não obstante, a disciplina da igreja pertence que se inquira, se investigue acerca dos ministros maus, ministro que não está se comportando de acordo com a palavra do Senhor, e que sejam estes acusados por quem tenha conhecimento de seus crimes. Qualquer pessoa, qualquer membro, leigo, homem, mulher, criança, enfim, qualquer pessoa que tenha conhecimento de seus crimes, qualquer pessoa, né? E sendo, enfim, reconhecidos culpados, se a culpa for comprovada, sejam depostos mediante justa sentença. Então observe que em muitas denominações e muitas agremiações cristãs, a liderança é pronta, é rápida em disciplinar as pessoas. Mas quem fiscaliza essa liderança? Quem pode levantar, por exemplo, uma acusação contra o camarada que é dono da igreja? A igreja tem dono, é uma coisa, né, assim, absurda, mas tem. Quem vai disciplinar esse bispo, esse pastor, esse missionário, esse apóstolo? Quem vai disciplinar esse camarada? Caso esse camarada cometa alguma coisa que vá contra os princípios, não da igreja, mas dos princípios da palavra de Deus. E a gente sabe como essas coisas são tratadas em muitos lugares. Bom, dentro do anglicanismo não é assim, ou pelo menos não deve ser assim, ok? Qualquer pessoa pode levantar um ofício, um documento, acusando um ministro ordenado, evidentemente desde que tenha provas, testemunhas, e a gente instaura um processo eclesiástico que se parece com um processo administrativo que se faz numa empresa, numa repartição pública, por exemplo, onde você tem um tribunal eclesiástico, você tem testemunhas, você tem a defesa, que essa pessoa vai escolher quem vai fazer a sua defesa, quem vai ser sua testemunha, enfim, você tem todo um processo para que esse ministro mau, ou acusado de ser mau, vai ser investigado, e se reconhecida a sua culpa, ele será deposto. Por quê? Porque o ministro não é dono da igreja. A igreja não tem dono. Até o bispo da igreja pode ser deposto, desde que comprovada a sua culpa, e a igreja tem o direito e o dever de investigar a vida desse ministro e acusá-lo, se for o caso. Ok? Então, aí o segundo ponto daquilo que a teologia eclesiástica do anglicanismo defende e que nós zelamos para cumprir. Vamos pular mais um pouquinho. Mais adiante nós encontraremos o artigo de número 33. É isso? Isso. Que fala exatamente da excomunhão. Ou seja, como nós devemos tratar aquelas pessoas que foram excomungadas, expulsas pela igreja. Bom, diz assim: aquele que por denúncia
pública da igreja, o mesmo processo eclesiástico que você que é membro da igreja pode abrir contra mim, Marcelo, que sou um ministro ordenado, presbítero, né? Qualquer outra pessoa da igreja pode, né, se for o caso, sofrer. Então é uma denúncia pública que você leva diante da igreja, diante de um sínodo, etc. Então, aquele que por denúncia pública da igreja for justamente separado da unidade da igreja, foi condenado, né? Existe todo um processo, né? Tribunal eclesiástico, testemunha de defesa, testemunha de acusação, advogado, enfim, tem tudo isso. E a pessoa foi condenada e suspenso da comunhão, aí você tem aquela suspensão, que é o que? A pessoa não pode participar da ceia, não pode participar dos sacramentos, né? Ele deve ser tido como pagão e publicano por todos os fiéis, até que seja, mediante penitência, um tempo determinado, ou alguma coisa que essa pessoa precise fazer, recebido na igreja por um juiz que tem autoridade para isso, um presbítero, um bispo, etc. Então, é assim que o anglicanismo estabelece em nossos 39 artigos da religião a questão da disciplina eclesiástica. Então nós defendemos que sim, a igreja tem essa prerrogativa, tem esse dever moral com Deus, para consigo mesmo, para com a sua membresia. Ok? Então, existem coisas que a igreja não pode fazer. Ela não pode me disciplinar por uma coisa que a Bíblia não proíbe, né? Eu, por exemplo, estou de barba. Conheço alguns pastores que caso se atrevam a gravar um vídeo com a barbinha dessa daqui, estão excluídos. Mas a Bíblia não fala isso. Então o anglicanismo não está nem aí se você usa barba ou não usa barba, né? Se o seu cabelo é pintado de azul ou de vermelho. Eu pessoalmente acho feio. Né? Não interessa o que eu acho, interessa o que a palavra de Deus estabelece. Não vou disciplinar você por causa do seu cabelinho cor-de-rosa. Fazer o quê? Né? Então existem coisas que a igreja não pode fazer. Segundo, a disciplina da igreja começa por aqueles que são ministros. Então você que é membro da igreja, você pode, caso o seu ministro cometa uma falha, você pode sim levantar um processo, abrir um processo eclesiástico contra ele, porque nós ministros devemos ser o exemplo da comunidade de fiéis. Ok? Agora, você, como qualquer um de nós, também pode sofrer um processo eclesiástico e a igreja tem o poder de barrar você de participar da ceia do Senhor, de participar do batismo, ou casamento, enfim, caso você esteja disciplinado pela igreja. Normalmente chama-se isso de excomunhão. Existem algumas igrejas que expulsam a pessoa, nunca mais pode voltar. Também não tem isso na palavra de Deus. Existe um tempo, um período que a pessoa passa por essa penitência a fim de que retorne, caso seja possível, caso ela queira, caso ela se arrependa, à comunhão da igreja, como você vê lá na carta aos Coríntios. Mas eu tenho certeza que você não está tão impressionado assim com os 39 artigos da religião. O que você quer mesmo é ouvir a voz da palavra de Deus a respeito desse assunto, e eu não vou te deixar na mão. Abra sua Bíblia comigo primeiro no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 15. Acompanha comigo a leitura do texto bíblico. Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terá ganho teu irmão. Se não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Se recusa a ouvi-los, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão e um publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu. E tudo o que desligardes sobre a terra será também desligado no céu. Aqui, a Bíblia, o próprio Senhor Jesus Cristo, estabelece o princípio da disciplina eclesiástica. Evidentemente, aqui trata-se de uma ofensa pessoal. Então, eu ofendi você. O primeiro passo é você tentar resolver essa questão comigo, né? Não precisa levar isso a público. Caso não consiga, você pode chamar alguma testemunha e tentar resolver também privadamente isso. Não conseguiu, aí sim você leva à igreja. Então é uma coisa entre você e a minha pessoa, por exemplo. Bom, o importante aqui é o seguinte. No caso dessa questão chegar ao ouvido da igreja, é a igreja quem julga. E Deus
vai aceitar o julgamento da igreja. Aquilo que a igreja ligar, está ligado. Aquilo que a igreja desligar, está desligado. Aqui se estabelece a autoridade da igreja para exercer a disciplina sobre a minha vida, sobre a sua vida. Evidentemente, vamos voltar lá para os 39 artigos da religião. Essa autoridade da igreja baseia-se na palavra de Deus. Aquilo que Deus ordena, ordenado está. Aquilo que Deus não ordena é da liberdade pessoal que cada um de nós tem em Cristo Jesus. De modo que uma igreja séria, uma igreja bíblica, jamais vai aceitar um processo contra você porque você escuta Aerosmith, por exemplo, ou porque você assiste o Jornal Nacional, enfim. Precisa haver uma base bíblica na lei de Deus, na palavra de Deus, para que esse processo seja aceito contra você. E pior, que esse processo seja conduzido até o desfecho de uma condenação, por exemplo. Mas aqui se estabelece o princípio bíblico da disciplina eclesiástica. A igreja tem sim o direito de considerar uma pessoa como publicana, caso essa pessoa não se arrependa dos seus pecados, caso ela não faça alguma coisa para restabelecer a sua comunhão com Deus, evidentemente, e com a comunidade de fé. Mas nós temos também um texto em Mateus, nós já lemos, um texto em 1 Coríntios, que fala do escândalo que havia na igreja primitiva, onde um jovem, ou um rapaz, ele se deitava com a esposa do seu próprio pai. E a igreja ali, ela faz como muitos hoje. Não, é a graça de Deus. Nós aceitamos as pessoas como elas são. É pecador, mas tudo bem, né? Aqui é graça, graça, nossa Deus. E transforma essa graça de Deus em desculpa para a libertinagem. Aí o apóstolo São Paulo escreve duramente contra a igreja de Coríntios. Vamos ver? Olha o que ele está dizendo aqui. Na primeira carta aos Coríntios, como você já deve conhecer o texto, no capítulo 5, nós vamos ler apenas a partir do versículo 6. Olha o que ele diz, presta bem atenção. Não é nada belo o motivo do vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Purificai-vos do velho fermento, para que sejais massa nova. Porque sois pães ázimos, porquanto Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Celebremos, pois, a festa, não com o fermento velho, não com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os pães não fermentado, de pureza e de verdade. Na minha carta vos escrevi que não tivesseis familiaridade com os impúdicos. Porém, não me referia de um modo absoluto a todos os impuros desse mundo, os avarentos, ladrões ou idólatras, pois nesse caso deveríeis sair deste mundo. Mas eu simplesmente quis dizer-vos que não tenhais comunicação com aquele que, chamando-se irmão, é impuro, avarento, idólatra, difamador, beberrão, ladrão. Com tais indivíduos nem sequer deveis comer. Pois, que tenho eu de julgar os que são de fora? Não são os de dentro que deveis julgar? Os de fora é Deus quem o julgará. Tirai o perverso de vosso meio. Eu, honestamente, gostaria de saber o que esses pastores, o que essa liderança que é contra a disciplina eclesiástica pretende fazer com esses textos bíblicos. Além de outros, estou apenas citando dois para fundamentar aquilo que nós anglicanos defendemos a respeito da autoridade da igreja. Veja, a igreja de Coríntio se orgulhava, como muitos hoje se orgulham, de não disciplinar ninguém. E Paulo escreve: eu já ordenei que vocês retirem de vosso meio esse impuro, esse lascivo. Porque se vocês vão julgar o mundo um dia, vocês devem julgar entre vocês hoje. Esse é o mandamento das Escrituras. Não é o mandamento da igreja anglicana, não é o mandamento das igrejas reformadas, é o mandamento da palavra de Deus e que nós pretendemos, com a graça de Deus, obedecer. Um forte abraço e se você tem alguma questão, envie para nós.
teremos o maior prazer em tentar lhe ajudar. Paz e bem.